Fala pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, eu sou o professor Mota e estou aqui para mais um capítulo da nossa jornada, da nossa conversa sobre aprendizagem direto ao ponto. E a temática que eu escolhi para hoje é uma metodologia ativa de aprendizagem que é simplesmente encantadora, pela simplicidade de executar e pelos incríveis resultados que podemos obter com os nossos alunos em sala de aula. O nome da metodologia? Pensar, unir e compartilhar. Também conhecida por aí, lá na sua origem nos Estados Unidos, como Think, Pair e Share. Pensar, unir com as ideias do colega e compartilhar com a turma. Sensacional. Essa metodologia ela é sugerida, ela aparece pela primeira vez nessa publicação, nesse livro, desse incrível professor chamado Frank Lehman. O título desse livro diz mais ou menos o seguinte: A Formação do Pensamento. É um guia para os professores, para que eles possam aplicar, mapear a metacognição e o pensamento crítico. Vejam que esse professor começou com essa metodologia, as ideias dessa metodologia, lá nos anos 80, na Universidade de Maryland. Ele é um pós-doutor em linguagens. E ele ficava assim um pouco incomodado com a passividade dos alunos. Agora aqui, meus amigos, vocês já sabem, é papo reto, conversa de professor para professor. Quantas vezes em sala de aula, por mais entusiasmado que você estivesse, você preparou a sua aula, você juntou os recursos, você sabia exatamente o tipo de entrega que você gostaria de fazer, você chegou em sala de aula e o incrível não aconteceu. Não foi algo espetacular. Esse professor sentiu a mesma coisa. Um professor super preparado, precisava lidar com linguagens, preparar os alunos para isso, para a comunicação. E ele chegava em sala de aula por diversas vezes e se deparava com os alunos passivos. Ele ficava pensando assim: puxa vida, eu preciso que essa galera se comunique de uma forma eficaz, uma forma assertiva, mas não estou conseguindo fazer com que isso aconteça. E ele ficava com essa ideia de que os alunos certamente precisavam pensar acerca dos conteúdos que ele estava trazendo. As ideias, as definições, as normas. Ele queria certamente que os alunos pensassem sobre isso. Só que isso não ficasse só com eles. Esse professor imaginou que pudesse existir um momento onde ele fizesse pares de alunos em sala de aula, duplas, para que um aluno pudesse trocar ideia com outro sobre o que cada um havia entendido quando pensou individualmente. O que ele percebeu, quais são os pontos de vista, para que esses alunos pudessem, na conversa, amplificar a visão. E depois disso, ele ficava imaginando assim: puxa vida, certamente cada conversa entre essas duplas deve ter rendido boas coisas. Que tal se eles pudessem compartilhar tudo que foi conversado, tudo que foi discutido, tudo que foi ideado? Então ele imaginou que esses 3 momentos poderiam ser eficazes em sala de aula, de maneira que ele tiraria, de certa forma, os alunos da passividade, de ficar apenas ouvindo e talvez copiando algumas coisas, para que os alunos pudessem interagir, conversar, colaborar. E essa metodologia foi surgindo, o tal do pensar, unir e compartilhar. Meus amigos, eu contando isso para vocês é muito legal, porque eu lembro das primeiras vezes que eu levei essa proposta para os meus alunos de física no ensino médio e de cálculo diferencial integral em turmas de engenharia, e foi uma efervescência. Uma coisa diferente, uma coisa muito legal aconteceu em sala de aula. Muito top tudo isso. E essa metodologia, ela começou a ganhar ressonância, começou a se propagar, porque o professor Eric Mazur, que é da Universidade de Harvard, quando ele já havia no início dos anos 80 criado aí o Peer Instruction, aprendizagem entre pares, que um dia eu trarei aqui para nós entendermos como funciona. Na metodologia do professor Mazur, ele já tinha os alunos em pares. Então ele também começou a usar sementes do pensar, unir e compartilhar
nas suas aulas em Harvard. E outro professor da mesma instituição é o professor Rohit Deshpande. Ele era uma espécie de diretor da Escola de Negócios de Harvard. Ele é uma pessoa da área de comunicação, de marketing. Então ele também trouxe esse contexto do pensar e de compartilhar para que os alunos pudessem raciocinar sobre um conteúdo de comunicação, trocar ideia com um colega, compartilhar com a turma, de maneira que eles pudessem encontrar soluções de comunicação. Então, muito legal que teve um movimento em sequência de professores para amplificar essa visão do Think, Pair, Share. E também é possível encontrar em falas dessa professora chamada Janet Rankin. Ela é uma pós-doutora em Ciência e Engenharia de Materiais. Ela é diretora de uma espécie de laboratório de ensino e aprendizagem, onde professores fazem um tipo de formação para novas metodologias, novas ideias, compartilham ideias. Ela tem uma fala muito entusiasmada sobre os efeitos do Think, Pair, Share nos alunos do MIT, e também os professores, entre eles, compartilham práticas usando essa metodologia. Então é muito legal porque percebe-se uma robustez, porque instituições e professores, assim, que são muito empoderados, eles usam essa metodologia com maestria. E não só fora do Brasil. Hoje essa metodologia ela já é usada muito intensamente por vários professores. Se você que está me ouvindo agora se deparou com esse tema pela primeira vez, eu te convido a usar isso em sala de aula. Você vai ver o fantástico acontecer na sua sala de aula. E ainda lá no MIT, hoje há uma espécie de movimento, um manifesto sobre é permitido cometer falhas. Vamos fazer algo que é inverter a falha, de maneira que você falhar, cometer erros durante a sua jornada como estudante é normal. A questão é que nós temos que deixar um pouco de lado a cultura do erro e entender como que eu posso aprender com o erro. De maneira que isso que vocês estão vendo aqui, falhar é normal, porém eu não posso falhar sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tempo. Mas aprender com o erro, isso é possível. Talvez nós, professores, em muitos momentos, também falhemos em talvez insistir em gastar energia em algo que não funciona, ao invés de realocar energia para algo que funciona e que é simples ser executado, tal como essa metodologia que eu vou apresentar agora para vocês, nos seus detalhes. Imagina você convocar os seus alunos para que pensem acerca de algo que você está trazendo. Pode ser o assunto novo que você está começando hoje, em que você está fazendo uma explicação. Ou você trouxe para eles um vídeo que eles vão ter que explorar. Você trouxe um podcast. Você trouxe um recorte de um artigo. Qualquer recurso, elemento que você usa para aproximar os alunos de um conteúdo. Pode ser o conteúdo da aula passada. A questão é a seguinte, professor. Você vai convocar os seus alunos a pensarem individualmente sobre algo. E ele vai ter que registrar o que ele está pensando. Daqui a pouco eu te mostro como. Tem várias metodologias ativas de aprendizagem que têm esse elemento do estudo individual. O aluno pensar sozinho sobre algo e registrar o que está pensando, o que está entendendo, o seu ponto de vista, o pensar com os seus botões. Esse é o momento do estudo individual. Depois desse tempo, que o professor, de acordo com o seu conteúdo, é que vai delimitar qual é o tempo, os alunos vão formar pares em sala de aula, duplas. É claro que hoje nós podemos expandir até em trios em sala de aula, de maneira que eles vão trocar ideias sobre o que eles entenderam nesse momento pensar. Se for essa dupla, um vai contar para o outro o que pensa, o outro vai contar para o seu interlocutor, e ambos vão registrando aquilo que complementa a ideia inicial que você tinha. E depois
tem um momento que é o compartilhar. Ou seja, os alunos, lá diante da turma, esse diante da turma não necessariamente tem que ser lá na frente da sala de aula, entre o quadro negro e os colegas. Pode ser um grande círculo na sala de aula. Arrasta as mesas, as cadeiras, coloca a galera olhando no olho, e essas diversas duplas que trocaram ideias vão colocando agora para os colegas o que eles compreenderam, que análise eles fizeram, o que eles conseguiram sacar de tudo isso que eles fuçaram, mexeram e remexeram. Enquanto esses alunos, essa dupla, ou este aluno está falando diante dos colegas, os colegas também vão registrando aquilo que complementou a visão que ele já tinha sozinho e também a visão que foi amplificada pelo colega nessa conversa em dupla. Vejam, meus nobres amigos, é extremamente simples, porém tem um efeito muito bacana. E agora eu quero mostrar para vocês por meio de uma espécie de aprender fazendo. Vamos fazer aqui um hands-on. Como é que você vai fazer isso em sala de aula? Você vai levar folhas de papel A4 em branco lá para a sua sala de aula. Folhas em branco de papel A4. Você vai distribuir para os seus alunos, vai trazer, é claro, um conteúdo, um contexto, tudo que eu já disse. E nesse momento de distribuir as folhas, e que você vai dar um tempo para que eles estudem algo, ou que você já explicou algo, você dirá para os seus alunos: vocês vão deixar esta folha em formato paisagem, e vocês vão dobrar essa folha de maneira a ter assim 3 colunas aproximadamente iguais. Quando os alunos fizerem essa dobra, essa folha A4 vai ficar assim, ó, como se fosse uma pequena sanfona de papel A4. Você consegue enxergar o vinco, essas marcas da dobra do papel. Isso aqui já seria suficiente, estimado professor e professora que estão aqui comigo. Isso aqui já seria suficiente para que você executasse esse plano espetacular, essa sessão de aprendizagem chamada Pensar, Unir e Compartilhar. Porém, se você quiser caprichar um pouquinho mais com os alunos, diz para eles o seguinte: ó pessoal, pega a caneta aí, uma canetinha, um marca-texto que você tem e marca essa dobra, passa um risco aí, de maneira que isso fique mais visível e você terá algo desse tipo. Ou seja, eu consigo agora enxergar bem essas 3 colunas. Entenda, professor que está aqui comigo, que uma coluna é o pensar, outra é unir com o colega e a outra é o compartilhar. Você ainda pode ir além. Você pode pedir para que ele faça uma linha horizontal aqui, de maneira que ele crie uma espécie de cabeçalho para essa tabela de 3 colunas. De maneira que ele terá agora esta configuração que aqui está. Você pede para ele colocar nesta coluna aqui, que fica mais à esquerda, você olhando a folha de frente. Você vai pedir para que ele escreva aqui em cima, penso, ou o que penso. Na coluna de meio, na coluna aqui do meio, colega, que refere-se a o que aprendi com o meu colega. E na última coluna, turma. Penso, colega, turma. Aqui você tem algo totalmente analógico, desplugado. O recurso que você está usando, a tecnologia que estamos usando é caneta e papel. Só que vocês não acreditam no resultado incrível que você terá a partir disso. Imagine após a sua explicação, após aquele vídeo inspirador do seu conteúdo, após aquele podcast que os seus alunos ouviram, as 2 páginas do livro que são importantes e que foram lidas, as laudas que você trouxe, o recorte do artigo, você convoca os seus alunos para fazerem isso, e o momento número 1 é: meu aluno, minha aluna, escreva na primeira coluna o que você pensa a respeito disso que você acabou de explorar. Passado esse tempo, agora formem duplas. Conversem sobre o que cada um de vocês compreenderam desse conteúdo.
E à medida que o seu colega for falando algo que te surpreenda, que você não pensou, que você não tinha visto desse jeito, que você achou legal, anote na segunda coluna. Depois que todos vocês fizerem essa troca efervescente, você convoca as duplas aqui à frente da sala de aula para que eles falem disso aos colegas. À medida que esses alunos forem explicando aos colegas qual é o entendimento que eles tiveram, os colegas sentados ali ouvindo utilizarão a terceira coluna para os devidos complementos. Eles vão registrar aqui aquilo que os colegas complementaram. De maneira que nessa metodologia, os alunos não ficam apenas na visão do professor explicando algo, não ficam apenas na visão do contexto daquele vídeo, de quem está falando no podcast, do autor do artigo. Eles vão além. Eles vão trocar ideias sobre isso. No mínimo, desenvolver uma skill muito importante, que é a comunicação. Quando você terminar esses 3 tempos, peça para que os alunos olhem para esta folha e diga a eles o seguinte: olha o que você pensava sobre isso que você estudou. Veja que precioso, que valioso tudo que você compartilhou com o seu colega. Agora veja que espetacular tudo que você conseguiu obter dos seus colegas. Em muitas aulas minhas, meus nobres amigos professores, os alunos anotavam tanto nesse pedaço aqui, que viravam a folha e continuavam aqui. Ou seja, isso é ir além. E vou contar mais para vocês, porque daí, professor, à medida que você vai usando esse método, a maneira como você vai finalizar isso, você vai criando. Quantas vezes, ao finalizar a parte 2, eu ia ao quadro negro, fazia um círculo no meio do quadro, colocava o título desse assunto que estamos estudando, já puxava alguns balões satélites a partir daquele círculo inicial, central, de maneira que pudéssemos fazer um mapa mental. E cada dupla que vinha aqui à frente, além de fazer a sua explicação, contar o seu caos, num daqueles balões eles colocavam aquilo que é o importante, aquilo que não pode ficar de lado nesse conteúdo. Imagine que bacana, à medida que cada dupla vem à sala de aula compartilhar com os colegas, um mapa mental vai sendo construído. E você, professor, de posse dessa riqueza de elementos no quadro e das folhas que os alunos prepararam, você vai lapidar tudo isso. Isso vai muito além de uma aula expositiva unidirecional. Eu quero que você, professor, além de ficar entusiasmado com o método, que você entenda aqui metodologia ativa de aprendizagem. Aluno ativo, professor mediando. Aluno protagonizando a construção do conhecimento, professor lapidando. De maneira que essa soma dá um espetacular tempero na sua aula. Simplesmente incrível. Se você quiser, você pode levar o papel impresso. Coloca ali a logomarca da sua escola, uma espécie de um cabeçalho, os pedacinhos aqui todos organizados, impresso. Você pode criar isso em algum aplicativo compartilhado, para que os alunos, em um determinado dia, depois que eles já aprenderam a fazer isso lá na mão, caneta e papel, eles possam fazer por uma via eletrônica, um documento compartilhado em alguma plataforma. Inclusive, professor, a gente fala tanto de novas formas de avaliar, novos instrumentos de avaliação. Você pode combinar com os alunos, uma vez que eles já experimentaram isso contigo, você combina com eles assim: ó pessoal, daqui 2 semanas a gente vai explorar 2 assuntos, esse e esse, a gente vai fazer uma avaliação no estilo pensar e compartilhar. Você recolhe isso, professor, analisa os documentos e lança a sua nota que você vai combinar com os alunos. Então é uma metodologia assim muito versátil. Ajuda no fazer acontecer a aula, ajuda como instrumento de avaliação
ela está totalmente aderente na educação básica às competências gerais da BNCC, no ensino superior e pós-graduação em desenvolver soft skills, as habilidades de gente lidar com gente. Há um clamor mundial para que as pessoas saibam lidar umas com as outras. Essa metodologia ajuda demais com isso. E eu quero ir além com vocês. Esse mesmo professor, Frank Lehman, muito inspirador, ele também sugeriu um outro método, chamado Think Tricks, trazendo para a língua portuguesa como se fosse assim, matriz do pensamento. Veja que ele está propondo trabalhar com metacognição, pensamento crítico. Então ele trouxe essa matriz do pensamento em um livro muito bacana. Um livro assim que diz na sua capa mais ou menos o seguinte: 100 ideias de ensino que acaba transferindo e transformando a aprendizagem, para que o professor possa ampliar o seu repertório. Eu tenho para mim que muitos de nós professores já fazemos o que a matriz do pensamento sugere. A gente faz de forma intuitiva, não de forma organizada. Então vejam que legal o que esse mesmo professor sugere fazermos após assim uma sessão de aprendizagem, que você já explorou um conteúdo com seus alunos, um capítulo, ou até mesmo na aula seguinte você quer retomar alguma coisa da aula anterior. Ele sugere fazer alguns passos, e ele chama isso de matriz do pensamento. Cheguei em sala de aula agora, quero, por exemplo, recuperar coisas da aula passada. Remexer com os alunos o que estudamos na última aula. Ele diz assim: comece pelo exercício de retomar, relembrar. Lá, no método original, está como recall, ou seja, você vai retomar algo. Peça para os alunos fazerem exercícios mentais junto contigo, com a sua provocação, você retomando pontos importantes da aula passada. Quantas vezes você já fez isso no início da aula de hoje, retomando coisas de ontem? Só que agora, ao invés de eu ficar só nesse ponto, a gente vai estruturar um caminho, uma jornada. Então você vai retomar coisas com os alunos. Ali, naquele bate-papo, naquela provocação, você aí me diz alguma coisa. Aquela coisa de sala de aula. Lembre que aqui é papo de professor para professor. Depois que você fizer essa retomada, para alguns alunos você provoca sobre semelhanças, sobre elementos de semelhança que eles encontraram, de aderência no conteúdo. Nesse que você acabou de explorar com eles, com algum outro que eles já se depararam ao longo da vida ou da jornada acadêmica. É entender esses pontos de convergência. Você vai provocar. Pessoal, isso que vocês acabaram de retomar comigo, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo? Pontos de aderência, pontos de semelhança. Muito top de fazer isso. Depois de explorar essas semelhanças, essas aderências, você vai provocar sobre diferenças. Pessoal, isso aqui que a gente explorou a passada, isso que a gente acabou de ver agora, tem alguma coisa a ver com isso? Tem diferença? Na cabeça de vocês, como que isso funciona? Isso tem a ver com isso? Então, se você antes, num segundo momento, provocou para semelhanças, agora você vai provocar para diferenças. O que não tem a ver, o que não é aderente, o que não encaixa. O quarto passo é causa e efeito. Meus amigos, como professor de física e cálculo, quantas vezes eu fiz isso, só que desmembrado de qualquer tipo de metodologia. É algo intuitivo. Você dizer assim, pessoal, aqui nesse ponto, se a gente fizer isso, o que acontece? E aqui nesse detalhe, se eu trocar esse elemento, qual é a consequência? Isso chama causa e efeito. Para que os alunos não fiquem naquela ideia estática da aula bonitinha pronta. Você vai lá e dá umas desconstruídas em alguns pontos que você sabe que é importante. Chama a atenção. Se eu mexer aqui, pessoal, o que acontece? Se eu fizer isso aqui, qual é a consequência?
Isso no Thinktricks, na matriz do pensamento, é chamado de causa e efeito. O passo seguinte é você dar para os alunos alguma ideia, algum conceito, e eles darem exemplos. Esse pedaço se chama exemplos a partir de uma ideia. Então você, professor, vai trazer ideias sobre o conteúdo e os alunos têm que dar um exemplo em cima disso. Você que vai conduzir a aula. Depois, você vai inverter. Agora você dará um exemplo de algo e eles têm que dizer para vocês qual é a ideia por trás disso, qual é o conceito, qual é o teorema, qual é a lei, qual é o episódio histórico, qual é o período literário, qual é a questão geopolítica. Cada professor no seu conteúdo. Se antes você colocou uma ideia e eles deram um exemplo, agora você vai dar um exemplo e eles têm que dizer qual é a ideia por trás disso. Espetacular. Show de bola. Tudo organizado, tudo com um começo, meio e fim. E por fim, essa metodologia diz: agora, professor, propõe aos alunos algum tipo de avaliação. Quando eu falo avaliação, meus amigos, não é a prova que vale nota, não é o teste, não é a nota que vai para o portal, não é a nota que vai para o boletim do aluno. É alguma avaliação para que os alunos possam ali se debruçar sobre algo, para que nós, professores, possamos entender se eles compreenderam aquilo que gostaríamos. Quer fazer essa avaliação individual? Faça. Quer fazer em duplas? Já que eu estou insistindo com a colaboração, faça. Vai valer nota? Combine com os alunos. Não vai valer? É só para fazer o movimento, o fervo, a colaboração? Tá ótimo. Mas a questão é, o último passo, essa avaliação. No formato que você quiser. Do jeitão que você quiser. Para que você possa sair do lugar comum das aulas somente expositivas. Simplesmente lindo, espetacular, essa metodologia 2 que eu trouxe assim a reboque do pensar, unir e compartilhar. E vocês já perceberam, eu tenho insistido com vocês em trazer o elemento aprendizagem. Que eu já disse aqui, aprendizagem é mudança de comportamento. Só que sobre mudar comportamento de seres humanos, meu amigo, não é fácil. Não temos dúvidas de que o cérebro humano é uma máquina fantástica. Não desvendamos ainda quase nada dos mistérios que há por trás dessa grande máquina. Porém, acreditem, o cérebro humano ele é meio preguiçoso. Toda vez que nós apresentamos algo novo para os nossos alunos, um conteúdo que eles nunca viram, nunca estudaram, nunca se depararam com isso, eles enxergam um mato fechado. Toda vez que apresentamos algo novo para os alunos, eles ficam olhando assim e pensando: professor, é sério isso? Vou ter que atravessar esse mato aí? Vou ter que desbravar esses novos conceitos, essas novas ideias, essas novas teorias? Professor, eu não tenho ferramentas para isso, professor. Eu mal tenho aqui um machado meio torto, um facão desajeitado, e você quer que eu atravesse esse mato? Professor, para fazer isso eu vou ter que realizar sinapses. Vou ter que gastar energia para isso, professor. E além disso, vou gastar tempo, professor. Você está me apresentando algo que eu vou gastar tempo e energia para isso. Porém, nós professores, a gente acaba encontrando caminhos para impulsionar os alunos. E o que eu estou fazendo nessa série aqui é trazer elementos, professores, para que os alunos queiram desbravar esse mato. A gente consegue trazer alguns conosco. E você, junto com os alunos, vai ali, ó, vai desbravando esse mato. Vai fazendo esse caminho aparecer. A gente vai trilhando aquilo ali. Só que se eu e os meus alunos passarmos nesse caminho que acabamos de fazer apenas uma vez, o mato cobra tudo de novo. No nosso cérebro acontece algo parecido. Por isso que a gente fica insistindo lá com os nossos alunos,
e explica, e faz um exercício, e revisa, e a lista de exercício, agora abre o livro, agora uma pesquisa e tudo mais, para nós alargarmos esse caminho, para que isso fique compreendido. E arrisco dizer que a gente ainda vai conseguir até pavimentar esse caminho. Com concreto asfáltico, com concreto tradicional, fazer um belíssimo caminho. Mas a questão é, no início não é fácil. Tem que desbravar mato. Aprendizagem para mudança de comportamento é um eterno desbravar. É gastar sim tempo e energia, mas depois a recompensa. O poder do hábito. É gatilho, é ação e vem a recompensa. Que bom que isso aconteceu, que bom que foi realizar tudo isso. E certamente dentro dessas metodologias que eu trouxe hoje, nós temos aí o aluno pensando, o aluno fazendo e o aluno sentindo. Nós temos a cognição, a ação e a emoção. O pensar, o colocar a mão e o sentimento envolvido. Porque é isso que muda o comportamento. O aluno ali, com a sua folha, escrevendo, cabeça e mão conectados, o que penso, estou conversando com um colega, eu estou ali naquela interação entre seres humanos, estou sentindo, estou vendo ele alegre, estou vendo ele com dúvida, eu estou assim, então eu tenho ali essa interação humana. E depois, lá na frente da turma, imagine quantas emoções de quem está falando e quem está ouvindo. É desenvolver competências socioemocionais na veia. É o pensar, o fazer e o sentir. Simplesmente espetacular. Temos então, a partir dessa nossa resenha aqui, mais uma ferramenta, na verdade hoje mais duas, no nosso cinto do Batman. Naquele nosso cinto, que somos super-heróis sem superpoderes, mas temos uma caixa de ferramentas impecável. Show de bola! É isso aí, espetacular. Estamos aqui nessa sequência de conteúdos para que eu possa levar você àquilo que eu acredito. Levá-lo à aprendizagem direto ao ponto. Eu sou o professor Mota e estamos juntos aqui nessa espetacular jornada de aprendizagem. Valeu, um abraço, até, tchau, tchau, tchau!